Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, na aula de hoje, nós continuaremos com o campo da análise linguística e semiótica, com o objetivo de analisar os mecanismos de modalização adequados ao contexto. Nós vamos fazer algumas análises e reflexões acerca do assunto de modalização que a gente já vem estudando, certo? Bom, eu trouxe aqui algumas questões básicas para a gente refletir nesse início. Nossas palavras dão pistas das nossas opiniões. Vocês viram, por exemplo, na aula de modalização, que eu utilizo recursos para indicar a intenção daquilo que eu falo, certo? Por exemplo, vamos analisar uma frase. Digamos que você vá a uma festa e a pessoa da festa pergunte a você posteriormente se você gostou daquela festa. Você poderia dizer: a festa foi maravilhosa. Vejam que ao utilizar o adjetivo maravilhosa, você dá indícios de que gostou daquela festa, certo? Mas se você respondesse: talvez eu tenha gostado, aí você já deixa aquela dúvida. Pode ser que você tenha gostado ou não. E se você disser: se tivesse tocado mais pop, a festa teria sido um sucesso. Aqui você já dá indicativos de que você não gostou tanto assim da festa, que ela pode ter sido boa, mas poderia ter sido melhor caso tivesse tocado mais pop, certo? Você dá uma condição aí. Então, esses aspectos, essa questão da utilização da língua, a escolha lexical que a gente faz, ele dá pistas e indica o que a gente está querendo falar ou não, certo? Os veículos de comunicação utilizam qual tipo de linguagem? Os jornais, os rádios, programas de televisão. Qual são a linguagem utilizada? Elas utilizam uma linguagem mais objetiva ou subjetiva? A objetiva é aquela que eu digo as coisas concretas, com certeza, prezando pela informação. A subjetiva é quando eu quero provocar algo no meu leitor, certo? Seja para convencer ou persuadi-lo de algum tema pertinente. Geralmente, nos jornais, por exemplo, a gente vê uma linguagem mais objetiva, porque é essa a função, né? Passar informação sem nenhuma opinião por trás disso. Mas é comum a gente ver muitos jornais em que as pessoas, elas dão a opinião sobre a notícia falada, com a intenção de persuadir sobre o que o próprio jornalista pensa a respeito daquela situação, certo? Então, é comum a gente analisar nesse tipo de questão as duas linguagens, tanto a objetiva quanto a subjetiva. Isso também é uma questão de modalização. Como podemos identificar o objetivo de um texto? É pertinente a gente notar que dentro de cada texto vem algumas palavras e partículas que nos dão pistas sobre o objetivo dele, sobre a sua finalidade, seja para informar, para descrever ou para narrar um fato. Então, prestar atenção nesse léxico gramatical dentro do texto é muito importante, tá? Para a gente compreender o objetivo e a finalidade de todos os textos, de diferentes gêneros textuais. Bom, eu trouxe aqui uma questão para a gente analisar. Vamos ver. Leia o diálogo entre os personagens Pudim e Armandinho. Encare a realidade. O mundo é assim. Não se preocupe, Pudim. O mundo não é assim. O mundo só está assim. De acordo com o ponto de vista das personagens, podemos afirmar que... Veja que aqui nós temos um exemplo de modalização. Primeiro, ele utiliza o verbo é, certo? E depois o verbo está. Ou seja, eu utilizo aí verbos de ligação, certo? Que ligam uma coisa a outra e indicam um momento passageiro ou um momento eterno. Eco está condicionado a ser, certo? Vamos lá. Ambas possuem a mesma opinião sobre o mundo? Não. O personagem Pudim, por exemplo, ele diz que o mundo é assim, então ele já está condicionado a crer que o mundo é daquela forma, que ele não é possível de mudança, certo? Já o personagem Armandinho, quando ele diz o mundo não é assim, o mundo está assim, ele vê uma possibilidade de mudança. Ele está naquele momento, mas ele pode não estar futuramente ou não ter sido assim sempre. A tese da personagem Pudim é de que o mundo pode mudar. Não, como eu falei para vocês, ele acredita que o mundo está condicionado. A posição de Armandinho é de que o mundo pode mudar.
Essa seria a alternativa correta, porque quando ele diz o mundo só está assim, a gente subentende na frase dele, de acordo com a modalização do discurso, do que ele utiliza, que há uma possibilidade de mudança, certo? Porque aquela condição não é permanente. E o sapo acha que o Armandinho está errado, por isso pulou para o outro lado. Aí não tem nada a ver a questão visual da tirinha, certo? Que a gente está fazendo uma análise mais linguística. E se fosse seguindo essa questão de analisar a linguagem mista, o sapo ter ido com ele significa que o sapo concorda e não que discorda, certo? Vamos para outra tirinha aqui que eu trouxe para a gente analisar. Leia a tirinha. Tem um plano para salvar nossos filhos de um holocausto ambiental. Um plano lucrativo? Sim. Prossiga. Bom, no quarto quadrinho, ou seja, no do prossiga, o personagem resolve ouvir o plano. Por quê? É importante a gente observar sempre numa tirinha tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, certo? Nesse caso aí, vocês podem observar que eles tentam satirizar uma conversa entre nazistas, já que eles utilizam a palavra holocausto dentro desse contexto aí, certo? E também pela característica da personagem visualmente. Vocês estão vendo aí que o personagem é careca, tem um bigode que se assemelha a Hitler. Então, se imagina ser uma conversa tanto de Hitler quanto de Mussolini, por exemplo. Bom, por que isso é importante? Porque ele está visando aí um plano que seja lucrativo e não focado no meio ambiente, como eles sugerem, entre aspas, certo? No quarto quadrinho, o personagem resolve ouvir o plano. Por quê? Porque ele se preocupa com o meio ambiente? E aí, vocês acham que ele está preocupado com o meio ambiente? Quando ele faz a pergunta, um plano lucrativo, ele nem está preocupado com o meio ambiente, só com receber aí, né? Com lucrar com isso. Porque ele se preocupa em ganhar dinheiro. Então, essa seria a alternativa correta. Porque nós devemos proteger o meio ambiente? Não tem nenhum indício aí. Porque proteger o meio ambiente é a responsabilidade de todos. Uma pessoa que quer lucrar não pensa na responsabilidade ambiental que ele tem com a sociedade, certo? Então, o indício aí de modalização é justamente o adjetivo lucrativo que eu utilizo. Quando eu pergunto um plano lucrativo, eu já indico no meu discurso que eu só quero participar daquele plano ambiental se eu for ter algum lucro, certo? Então, eu já dou a minha opinião dentro da própria pergunta. Bom, eu trouxe aqui essa tirinha também para a gente analisar. Vamos ver. Jornal da Granja. E vocês vejam que quem apresenta aí é um galo. Uma boa notícia. O Brasil exportou menos 2 toneladas de frango este mês. Na opinião das galinhas, essa notícia é positiva ou negativa? Vejam bem, o jornal está sendo apresentado aí por um frango, certo? A pergunta quer saber se a notícia é positiva ou negativa para o frango. Se ele que está informando, quando ele utiliza uma boa notícia, esse adjetivo boa já dá indício de que para ele a notícia é positiva, certo? Se estão exportando menos frango, isso significa que há menos mortes da raça, da espécie dele, certo? Então, para ele seria uma boa notícia. Na opinião dos criadores de aves, essa notícia é positiva ou é negativa? Se as pessoas que estão criando esses animais, os criadores de frango, por exemplo, não tá tendo tanta venda, ele não tá tendo muito lucro, certo? Então a notícia supõe-se que seja negativa para eles. Mas como o jornal foi construído para ser apresentado para aquele público-alvo que seria os frangos, já que está sendo apresentado por um, então ele utilizou o adjetivo boa, mas no caso dos criadores de aves, a notícia seria negativa, certo? Justamente por essa questão do lucro que eles não teriam. Qual é a classe de palavra que ajuda a identificar as questões anteriores? O que é que ajuda a gente a identificar aí se a notícia ela é positiva ou é negativa? Justamente, como eu falei para vocês, o adjetivo boa. Boa notícia. Notícia aí como substantivo e o boa caracterizando essa notícia. A notícia ela não é ruim, não é péssima, ela é boa, certo? Então eu estou dando um teor positivo para ela. Logo, a classe que me permite essa modalização do meu discurso é a de adjetivo. Bom, a modalização ela representa as opiniões e pontos de vista, assim como o conhecimento de mundo do autor.
Ou seja, sempre que eu vou me expressar, seja publicamente, ou seja, no meio interativo mais curto e informal, eu tenho que me atentar ao meu conhecimento de mundo e ao que eu quero passar. Se eu quero passar uma ideia positiva, uma ideia negativa, ou se a minha opinião vai estar contida naquele contexto, certo? Então é muito importante que vocês estudem bem e pratiquem esse assunto. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.